Olá, hoje a gente mergulha em Construção, do Chico Buarque, lá de 1971. Uma música, assim, icônica, né? Que todo mundo lembra pela crítica social fortíssima. Exatamente. Aquela visão da vida do operário, né? Em plena ditadura. Muito potente. Isso. E a análise que a gente está vendo aqui, ela vai além, né? Vai sim. Ela não foca só na mensagem, que já é impactante por si só. O legal aqui é ver como a forma da música, a estrutura dela, foi trabalhada. Como o Chico amarrou tudo, né? Forma e conteúdo. Isso, como a sonoridade, a escolha das palavras constrói a mensagem junto com a letra. Perfeito. Então, nossa ideia aqui é entender como ele usou um recurso bem específico, as palavras proparoxítonas, para criar todo aquele clima. Aquele peso, né? Exato, a tragédia, a crítica. Investigar o que a fonte chama de arquitetura sonora. Como o som ajuda a contar a história. Vamos, assim, desembrulhar isso. Ótimo. Bom, a história em si é quase um curta-metragem, né? Super trágica. O último dia do operário. A despedida da família, o trabalho duro. E aí a queda fatal do andaime. Bem direto ao ponto. E é aí que entra o elemento-chave dessa análise. O uso repetido, sistemático, das proparoxítonas no fim de cada verso. Aquelas palavras com acento na antepenúltima sílaba, né? Tipo, Isso. Tipo, máquina, lágrima, único. Que, olha, não são tão comuns assim no português falado, né? Usar tantas, uma seguida da outra. foi uma escolha ousada, intencional mesmo. Totalmente. O que é fascinante aqui é o efeito que isso causa no ouvido. E qual é esse efeito? A fonte diz que chega a ser meio desconfortável, é isso? É por aí. As proparoxítonas criam um ritmo meio picado, sabe? Abrupto. Como se a frase tropeçasse antes de acabar. Dá uma sensação de estranheza. Hum, quadro artificial. Exato. Como se a própria linguagem tivesse saído do eixo, sabe? Acompanhando a tragédia que está sendo contada ali. Entendi. Então esse tropeço no som já vai criando a conexão com o tema, a instabilidade toda. Perfeito. Se a gente conecta isso ao quadro geral, nossa, o simbolismo fica muito claro. Primeiro tem a desumanização. Como assim? Essa musicalidade que soa repetitiva, meio mecânica, ela espelha a rotina do operário, né? Tratado como uma peça, um número, anônimo. Aí a morte dele vira só um transtorno. Exato, atrapalhando o tráfego, como a letra diz. Uma frieza que está também nessa sonoridade meio dura, meio forçada. Nossa, que forte isso. E tem mais, que é a parte genial. O desequilíbrio e a queda. O acento tônico lá atrás, na antepenúltima sílaba, já cria essa instabilidade no som. Um peso deslocado. Isso, um peso deslocado que espelha diretamente a trajetória do personagem. Não só a queda física do prédio. Mas a queda existencial também, a perda de dignidade. Perfeito. A forma da palavra, esse som que parece que vai cair antes do fim, ele antecipa e reforça a queda real. A forma vira o conteúdo. Faz todo sentido. E tem também a repetição da estrutura dos versos, né? Mudando só a última palavra, a proparoxítona. Isso, essa repetição martela a ideia da rotina, do trabalho alienante, sempre igual. Mas a troca da palavra final é crucial, Por quê? porque mostra como a percepção daquela mesma morte muda. Depende de quem está olhando, né? É quase como ler diferentes partes de um relatório frio, burocrático, sobre o mesmo evento trágico. Nossa, diferentes ângulos da mesma tragédia anônima. Exatamente. Então, o que tudo isso significa, no fim? Acho que fica claro que não é só num truque de estilo, né? De jeito nenhum. A análise mostra que as proparoxítonas são, assim, a espinha dorsal de construção. É ali que forma e conteúdo se fundem de um jeito único. A própria linguagem vira o veículo da crítica, da tragédia. O som imita o desequilíbrio. Então, para resumir, a análise revela essa genialidade de construção em usar um detalhe da língua, as proparoxítonas, e seu ritmo particular para intensificar crítica social e para dar uma forma sonora, quase física, para a tragédia do trabalhador. A música não só fala da queda, ela soa como a queda. Incrível. É incrível mesmo. E isso deixa a gente pensando, né, uma provocação para quem nos ouve, se construção usa a própria linguagem para espelhar a instabilidade e criticar um sistema, de que outras maneiras a forma artística, seja na música, literatura, artes visuais, pode ir além de só contar uma história de crítica. Como ela pode incorporar a crítica na própria estrutura. Exato. Como a forma
por si só, pode ser a crítica, materializar as questões que estão sendo abordadas. Fica aí a reflexão. Entre páginas e vozes vem se encantar. No som da literatura, a alma viajar. Um café, uma história, um mundo a revelar. O podcast nos guia pra sonhar e criar. Entre páginas e vozes vem se encantar. No som da literatura, a alma viajar. Um café, uma história, um mundo a revelar. O podcast nos guia pra sonhar e criar.